E agora a gente vai chamar aqui para continuar compondo o painel Comércio Internacional e Financiamento Climático para os Sistemas Alimentares, ele que veio direto de Nova York aqui para o evento. Quem precisar pode colocar os fones para tradução simultânea, tá bom? Eu tenho o prazer de chamar aqui o Charles Sable, que é professor de Direito e Ciências Sociais da Universidade de Colômbia. Ele que fala sobre comércio internacional, regras ambientais e segurança alimentar. Por favor, Charles, be welcome. The stage is yours. Thank you very much. It's working. Hello, it's a great pleasure to be here, and thank you very much for the invitation. I want to Gostaria de falar com vocês hoje sobre a questão da União Europeia, sobre a questão do desmatamento. E eu gostaria de falar, não é uma apresentação, não tem slides, é mais ou menos, eu quero argumentar sobre isso aqui, e eu gostaria de falar que essa lei, que é uma lei que não é muito boa, cria uma oportunidade para o Brasil começar a inserir o seu próprio papel como líder no sul global, no processo de descarbonização. Não está fazendo isso agora, está fazendo, na verdade, o oposto, mas eu acredito que a oportunidade está aí e eu gostaria de mostrar para você o que está de errado com a resposta atual e qual é uma outra alternativa, que a minha alternativa, na verdade, seria a coisa boa a ser feita. Então, essa lei que foi passada em 2023, e eu acredito que todos vocês saibam, faz uma condição para os produtos de exportações, como soja, carne, chocolate, cacau, papel, celulose, para a União Europeia. A condição é: as produções dessas commodities, elas não podem estar associadas com o desmatamento. E nós podemos provar que não é associado com o desmatamento, mostrando a geolocalização e mostrando essas localizações que elas talvez ainda tenham uma parte de floresta lá, outras também commodities talvez não podem ser, elas só podem ser produzidas se não tivermos problemas com o trabalho infantil, e o problema maior está com relação ao desmatamento. Vou explicar primeiramente como essa lei foi aprovada, porque a forma que ela foi aprovada vai indicar a forma que ela foi aprovada vai mostrar como será fácil de nós revertermos ela. E eu gostaria depois de falar eu queria falar um pouco sobre a resposta privada dos produtores agrícolas, quais são as respostas deles em relação à União Europeia, e eu também gostaria de falar sobre as respostas do governo, e também eu gostaria de falar quais são as alternativas para fazer vocês ficarem interessados até o final. Então, como que aconteceu essa lei? Parece que a União Europeia está bem preocupada com o desmatamento há mais de 2 décadas. Começou mais ou menos em 2002, 2003, algumas leis que proibiram a exportação de produtos de madeira que foram produtos de desmatamento. Essa lei desses produtos, diferente da lei atual, elas abriam diálogo com os países exportadores, como o Vietnã, o Ghana e assim por diante. Então, para acharmos um esquema de leis nacionais e criar sistemas que nós pudéssemos avaliar e poderíamos achar as geolocalizações para garantir que esses produtos eles não fossem responsáveis de um processo de desmatamento. Então, na Indonésia, por exemplo,
tem um código na Indonésia, alguma coisa, um código que eles devem seguir, e como essas coisas, depois de muitos anos, quase 50 anos, quando elas estão agora um pouco mais maduras, as políticas da União Europeia mudaram. E agora esse acordo verde e as economias que estão, essas questões geopolíticas, e rapidamente, do nada, para surpresa da maioria da Comissão Europeia, o presidente von der Leyen, ele disse, ok, nós vamos parar com essas negociações bilaterais, nós vamos impor negociações bilaterais, unilaterais, e é isso. E foi um choque, provocou várias opiniões opostas e vários estados, 20 dos 27 dos ministérios da agricultura da União Europeia protestaram contra essa lei, porque eles pensam que não faz sentido, mas o risco para esses países exportadores, como o Brasil, é grande. Nós temos um pré-requisito e eles não estão explicando exatamente quais são os critérios que eles estão querendo até você tentar exportar. Então, nós temos algumas diretrizes que estão agora sendo oferecidas, mas ainda essa questão do sistema, na verdade, vocês vão ter que enfrentar isso, assim como outros países exportadores. É uma expressão política, às vezes é um pouco meio vergonhoso e quando eu estou é meio desesperador, mas a lei, como a maioria de vocês sabe, ela foi postergada por alguns anos. Então, no final ela vai entrar em vigor no final, só no final de 2025. Então, a resposta do setor privado é algo perto de estar dividido dessa forma. A maioria dos exportadores, aqueles que vendem, as grandes empresas que vendem diretamente para a União Europeia, eles acreditam que eles conseguem administrar o problema porque eles já têm alguns acordos com seus fornecedores. Então, os custos do que eles vão ter que exportar para a União Europeia, dado que eles já têm de recursos no Brasil, vai ser mínimo. Os maiores produtores estão pensando que é uma lei bobinha, porque o Brasil exporta exporta uma quantidade decrescente, além da soja e da carne. E a carne, por exemplo, com relação à China, a China, no ano passado, se certificou 38 novas empresas para exportar para a China. Então, se as pessoas não querem exportar para a União Europeia, tudo bem, temos alternativas. E essa lei é em relação à preservação das florestas. Então, se eles adotarem uma definição da floresta numa perspectiva da União Europeia, das Nações Unidas, se vocês degradarem as terras no Cerrado, tudo bem, porque não é uma floresta. Então, qualquer pessoa que não quer exportar para a China, mas quer continuar a fazer desmatamento no Cerrado, não se importa com a lei também. Então, a resposta no setor privado, talvez o que vai ou acomodar ou vai separar o mercado. A resposta oficial é um pouquinho mais complicada. O Brasil diz, de forma correta, que está na frente, e, na verdade, isso é uma ofensa à soberania do Brasil, como qualquer outro país, de colocar uma lei tão unilateral sem nenhum tipo de consulta prévia. Mas o Brasil tem uma longa tradição de ficar fora de negociações internacionais sobre agricultura, sobre padrões de agricultura, sobre padrões em geral. Mas por quê? Porque a diplomacia brasileira, isso vai e volta lá no final dos anos 80 e no começo dos anos 90,
quando essas ideias começaram a ser o paradigma dos paradigmas de diplomatas nessas situações, a ideia era que o Brasil, naquela época e ainda hoje, é um país em desenvolvimento, então ele tem o direito de proteger as indústrias para um projeto que antes era chamado industrialização e que hoje, dado que o Brasil está desindustrializando, é neodesindustrialização. Eu sei, isso parece um pouco doido, mas é verdade. Então, o Brasil diz que o que nós estamos insistindo é como nós podemos diferenciar esses tratamentos, essas responsabilidades. Nós queremos ser tratados como parte da discussão, mas não queremos aceitar nenhum tipo de obrigação. Esse tratamento diferenciado. E o que nós queremos no lugar é o apoio ao nosso programa de industrialização, nossa neoindustrialização. Então, o governo do Brasil não tem uma visão em que tipo de estabelecimento deve ser feito para garantir esses produtos fruto do desmatamento, e sim o dinheiro que possa ser usado no Brasil para preservar as florestas. Acabamos de ouvir alguns exemplos de pessoas que querem dinheiro para isso, elas querem dinheiro para preservar a terra, mas isso não tem nada a ver com a questão de garantir o lugar do Brasil na ordem internacional. E sim no direito do Brasil de ter a compensação, não importa em qual tipo de empreendimento ele esteja fazendo. E a questão, essa não é a questão, mas não há nenhum tipo, não coloca o Brasil no local para discutir isso na mesa para o futuro. Então, eu vou falar isso de uma forma um pouco severa. O Brasil está pedindo o direito de estar entre os pedintes. Então, vocês já nos prejudicaram, tudo bem, e agora a compensação vai ser dinheiro de financiamentos que eles vão pagar, e vamos alocar esse dinheiro para aqueles que talvez seriam os guardiões das florestas. Eu não preciso falar para vocês quem são os guardiões da floresta. É bem complicado, é mais complicado na próxima geração. Não é uma proposição direta, é complexo. E o Brasil não tem um papel além desses financiamentos. Então, qual seria uma alternativa? Deixa eu mudar um pouquinho o meu foco agora. Falar algo sobre a forma que os países ricos, os países desenvolvidos, estão lidando com os mesmos problemas, os mesmos tipos de problema, não sobre as commodities agrícolas, mas sobre o aço verde. Então, quando você produz o aço por métodos convencionais, são muito poluentes. Agora temos outros métodos que reduzem as emissões drasticamente. Nós precisamos de aço verde para o processo de descarbonização. Mas o custo do aço verde é mais caro do que o custo do aço sujo. Então, nenhuma empresa nos Estados Unidos, na União Europeia, ou na Turquia, ou no Japão, vai investir no aço verde, ao menos que eles tenham uma garantia que os seus mercados serão protegidos contra as importações de aço sujo, porque dessa forma os seus investimentos terão perda de valor. Esse é o mesmo problema que a União Europeia quer incentivar a descarbonização dos produtos agrícolas e está levantando os patamares. Não está fazendo isso sozinho, mas está insistindo que façam os investimentos, e daí sim vamos proteger os seus investimentos, protegendo vocês no mercado da União Europeia, daqueles países que ainda estão exportando produtos provenientes do desmatamento. Então, o que os países ricos estão fazendo quando eles estão falando entre si? Eu estou apenas simplificando aqui. Eu estou falando que
eu tô passando pano para eles porque eles não são tão legais, eles não se comportam de forma tão gentil assim, mas nós precisamos de um padrão, nós precisamos dizer o que será o aço verde e nós precisamos definir o que isso será para as definições apropriadas para cada país. Não tem apenas uma forma. Da mesma forma que não temos apenas uma forma para cultivar soja. Há várias formas com várias diferentes aplicações. Então, vocês não querem um padrão que favoreça um país em vez do outro, mas vocês devem buscar um padrão que favoreça todos da mesma, que na verdade compense todos da mesma forma. Então, precisamos de um clube de várias pessoas que são produtoras de aço verde que estejam de acordo com esses padrões. A mesma coisa irá acontecer com as commodities verdes. Em vez do líder ser um dos países ricos, o líder será um país como o Brasil, que está numa colaboração próxima a outros. Eu não sei se vocês têm um inseto, se vocês têm o seu inseto, o pet de inseto de vocês. Eu tenho aqui um inseto que tá... Desculpa, eu me perdi aqui. Nós tivemos uma série de péssimos vice-presidentes e teve um deles que passou uma entrevista que ele tentou tirar a mosca aqui do nariz dele, então eu tô tentando não fazer a mesma coisa. Mas a questão é, o que será necessário é uma forma de definir o que são commodities verdes que elas levam em conta a restauração de terras degradadas. No Brasil, nós sabemos que um dos grandes problemas, dos problemas dessas terras degradadas, uma vez no Cerrado, e agora que foi degradada, é um problema maior e ainda um problema maior para as emissões na atmosfera, que em relação a desmatamento, nós precisamos fazer os dois, na verdade. Mas não é apenas o Cerrado, não conta a grande contribuição que vocês podem fazer regenerando essas áreas degradadas. E isso vai ser verdade para cada novo produtor que vai entrar nessa área. É um grupo interessante, é um grupo que vocês têm que querer não ser um membro, mas ser um líder. Então, a China seria um grupo, seria interessante, para eles é interessante, porque os chineses, mesmo que eles já tenham um mercado alternativo, eles sabem que eles não serão um mercado alternativo por muito tempo. Eles sabem que vocês já estão produzindo produtos verdes para eles. Então, e como que eles podem conseguir entender essa demanda fazendo parceria com vocês? Assim como a Índia, na UPC, vocês já têm uma empresa indiana que está discutindo aqui. A Índia é um outro país. Tailândia, Indonésia. Esses são nações centrais no sul global e são potenciais parceiros que podem lidar com esses problemas imediatos de criar um padrão que não vai apenas lidar com esse problema das nações da União Europeia, mas que também vai achar formas de restaurar essas atividades que vocês estão discutindo aqui. E darão a vocês uma plataforma em que vocês podem explorar outros assuntos e questões que irão ser respectivas ao sul e ao norte. Eu vou finalizar por aqui. Eu acho que não é a única solução possível, mas é uma forma de começar a discussão quando as pessoas parecem estar num impasse. E eu acho que a gente pode abrir mais essa discussão e agradeço muito por estar aqui hoje. Muito obrigado.